A região do Médio Tejo continua sem qualquer tipo de infecção com o coronavírus Covid-19. Estão em causa, recorde-se, os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zês, Armação, Ourém, Sardual, Torres Novas, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Sertã e Vila de Rei. A indicação surgiu na sequência de um ponto de situação feito pela ERTS junto da Unidade de Saúde Pública do ACES Médio Tejo, com registro para as presenças dos médicos de saúde pública José Cunha, José Martins, Lourdes Leão e Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da USP. Há casos suspeitos em avaliação, é um facto, mas felizmente sem qualquer pessoa infectada. Ficou neste conjunto de entrevistas uma avaliação à situação atual, sem esquecer os conselhos sempre úteis para lidar com esta pandemia e ainda um olhar sobre a corrida desenfreada aos super e hipermercados. Foi Maria dos Anjos Esperança que iniciou este ponto de situação, alertando a população para os cuidados a ter. Não deve mudar nada em termos preventivos, porque já antes as pessoas deviam andar com os seus cuidados e deviam ter adotado todas as medidas preventivas. Naturalmente que o leque de proibições, digamos assim, que o nosso Conselho de Ministros adotou, vai fazer com que, e se as pessoas tiverem realmente consciência e se cumprirem com todos os procedimentos que já foram por demais divulgados e que devem ser sempre postos em prática, vamos conseguir realmente controlar muito melhor esta situação e tentar que os casos não apareçam muitíssimo mais, de forma sobretudo exponencial de dia a dia. Em termos de higiene, em termos de comportamentos preventivos, não veio mudar. Porquê? Porque as pessoas já os deviam ter antes. Esperemos que agora ainda tenham mais. Já agora, pedir então o favor de nos recordar quais os cuidados a ter. Sendo isto uma doença de transmissão oral, portanto, a transmissão através das gotículas, é muitíssimo importante. Como outra gripe, mas esta muito mais perigosa do que as outras, como outra gripe, a prevenção é, sobretudo, a nível da etiqueta respiratória, o saber tossir para a face anterior do braço, do antebraço, o saber que se realmente tossir, espirrar, deve fazê-lo para um lenço de papel e não para um lenço de pano e deitar o lenço imediatamente no lixo. O saber lavar as mãos, é preferível às vezes não as lavar com tanta minúcia como as regras dizem, mas lavá-las muitas vezes. Há que lavar as mãos com sabão azul e branco, com detergente, e depois as pessoas nem sempre podem estar em casa, se deslocar à rua, ter o cuidado nos toques nas superfícies, porque não sabemos quem lá tocou e se as superfícies estarão ou não contaminadas, ter esses cuidados, trazer um frasquinho, e as senhoras têm sempre esses frasquinhos. Aliás, agora quando fazíamos, porque agora não devemos fazer, viagens de avião, nós não podíamos levar líquidos sem ser nos frasquinhos. Aproveitemos esses frasquinhos para trazer um bocadinho de álcool e de vez em quando realmente passar as nossas mãos, se não tivermos oportunidade de as lavar com água e sabão. Só um à parte, enquanto lavam as mãos, fechem a torneira, porque a água não se pode gastar muito, temos também que a saber poupar. Os cuidados são essencialmente estes. E um muito importante é que a pessoa que tiver alguns sintomas, que, como digo, podem ser iguais a outra gripe qualquer, não se dirijam aos centros de saúde, nem se dirijam aos hospitais. Telefonem primeiro para a linha, para a SNS 24, que, embora sabendo nós, às vezes, os problemas que a linha tem, deve ser sempre o primeiro contacto a ser feito, é com essa linha, para não irmos realmente, nem entupir os serviços de saúde, nem pôr em risco quem está nos serviços de saúde, quer seja utentes, quer seja profissionais. Já que a doutora falou de sintomas, as redes sociais, para o bem e para o mal, têm funcionado muito nestes últimos dias, até nessa parte comparativa de sintomas de uma gripe e, neste caso, do Covid-19. Como é que nós podemos identificar diferenças entre sintomas? Não, eu penso que não podemos identificar totalmente diferenças, porque elas são muito sobreponíveis. Basicamente, os sintomas são tosse e febre, mas a febre é sobretudo mais indicativa de um quadro que já mais instalado, porque a tosse é aparece em muitas outras situações e às vezes são síndromes perfeitamente benignos. Quando já aparece febre junto com a tosse,
E o quadro também muitas vezes aparece com cefaleias e com dores musculares, por isso e mal-estar. Isto é basicamente os sintomas que aparecem também nesta doença e que também aparecem nas gripes, por isso também aparecem em muitas outras doenças. O problema é que aqui até agora tinha que haver, no caso, tinha que haver sempre um link epidemiológico, isto é, tinha que haver uma ligação a um quadro, a um caso confirmado ou uma zona de alto risco de onde a pessoa tinha regressado. Só isso é que levava a fazer uma certa distinção entre esta doença, ou pelo menos pôr a hipótese de suspeição entre esta doença ou uma banal gripe que também aparecia nesta altura, e até não tínhamos acabado ainda a época de gripe quando começou esta doença a aparecer, quando esta emergiu na China. Por isso, basicamente, os sintomas são muito sobreponíveis a este quadro de coisa. Agora, para lá deste aspecto do link epidemiológico, isso do contacto com alguém do caso confirmado, o mesmo caso muito suspeito. Agora, por sua, a questão também das pneumonias, isto é, os doentes que estão com pneumonias graves, neste momento também já entram nesta distinção e já estão a ser testados para o vírus, e já se encontrou alguns casos nos hospitais de pessoas que não tinham nenhuma destas ligações e estavam infectados com este vírus. Uma pessoa que saiba, a posterior, como é óbvio, que esteve em contacto com alguém que se confirme que está efetivamente infectado, o que é que terá que fazer? Obviamente que uma pessoa que tenha estado em contacto com uma pessoa positiva, portanto, uma pessoa que... Portanto, nós estamos em contacto no nosso dia-a-dia com muitas pessoas. E é preciso que essa pessoa tenha uma noção clara, portanto, ou quase clara, de que tenha estado em contacto com uma pessoa positiva, para que, de facto, se possa associar esta pessoa ao caso. Portanto, o que essa pessoa tem que fazer é, uma vez mais, informar, portanto, ligar para a linha 24, contactar o seu médico se for possível, de forma que este entre em contacto com uma linha de apoio médico, uma LAM, de forma que seja esclarecido se os sintomas que essa pessoa tem, se os tiver, correspondem ao caso, portanto, ao caso em questão. Normalmente, as pessoas assustam-se um bocado, as pessoas entram em alarme, e pelo facto de saberem que X ou Y pessoas tiveram numa zona considerada zona de risco, associam e mimetizam sintomas que 2, 3 dias depois não existem. São sintomas, portanto, um bocado derivados da própria preocupação, da própria ansiedade face à situação. Mas, de toda forma, é bom que essas pessoas, ao ligar a linha 24, descrevam bem os sintomas que têm, descrevam, caso conheçam a pessoa com a qual contactaram, saber se essa pessoa veio de uma zona afetada, uma zona considerada definida já previamente estabelecida, e de forma que eles depois orientem para uma situação, portanto, uma linha própria, para tentar procedimentos a seguir, portanto, a uma guideline que é seguida em função desse contacto. Já agora também outra dúvida. E quem, neste caso familiar, alguém próximo, quem tem de lidar com alguma pessoa que esteja de quarentena? Quais é que são aqui os cuidados a ter? Nomeadamente, numa casa comum, acredito que já existam essas situações pelo país. O que é que a pessoa que nesta altura lida com quem está de quarentena, quais é que são os cuidados a ter? Quarentena, que seria o que atualmente conhecemos por o isolamento profilático, vai estar em casa a pessoa. Importantíssimo o distanciamento com essa pessoa, logicamente, porque também não queremos que, se houver algum tipo de sintomatologia, a outra pessoa também fique contagiada. Reforçar, logicamente, a higiene das mãos, em todo momento ao longo do dia, reforçar a higiene das superfícies, a limpeza da casa. E importantíssimo, esse distanciamento social que tem-se insistido sempre, evitar deslocamentos desnecessários em casa, fora de casa. Logicamente que a pessoa que está em isolamento profilático é mesmo para cumprir e ficar dentro de casa. Essa é uma coisa que é importante realçar. Os familiares que estiverem com ela a tomar conta dessa pessoa também. Aqui é importante articular com familiares, inclusive outras entidades da comunidade que possam dar apoio, por exemplo, se precisar de algum bem, está bem.
mas aqui o essencial é mesmo esse distanciamento, a higiene e estar atento se surgir algum tipo de sintoma para posteriormente também contactar com o SNS 24 para fazer o encaminhamento devido. Claro que sim. Já agora também aqui aproveitava, muito já se falou em termos das máscaras. Em que é que ficamos afinal? Há máscaras que servem para proteger efetivamente quem já está, ou melhor, quem é doente, quem tem outras patologias, para proteger de possíveis infecções com este vírus, mas e as outras pessoas que se julgam saudáveis? Esta máscara não protege mesmo nada, não serve para nada, permita-me esta expressão. Aqui vai depender muito da situação ou da evolução da epidemia, digamos assim. É importante que uma pessoa, por exemplo, que se encontre em isolamento profilático e, entretanto, desenvolver sintomas, por exemplo, a tosse, é recomendável a máscara, porque, afinal, essa tosse vai transmitir aquelas famosas gotículas que já foram mencionadas e queremos, logicamente, proteger as pessoas que estão à nossa volta. Talvez faria aqui um parêntese para as pessoas que são imunodeprimidas, ou seja, aqueles grupos de risco que já foram falados, que têm já patologias ou doenças de base, uma situação que poderia ponderar-se, principalmente se está em casa com alguma pessoa que está em isolamento ou está em alguma vigilância, aí seria uma medida a considerar também. Para o resto da população, neste momento, população normal, que continua com a sua vida normal, não seria indicado utilizar, e, inclusive porque o facto de termos a máscara implica que também vai haver muito contacto, mãos com a face, e também podemos contaminar-nos, não é? Se não houver uma adequada higiene das mãos, portanto, essa é a justificação. Mas também temos que ir estando atentos à evolução que vai ter, porque isto, como bem sabem, pode ir mudando dia a dia. Faria aqui só uma observação também em relação às pessoas que ficam em isolamento profilático, porque também, logicamente, que todas as pessoas à volta ficam assustadas, e também tende a haver uma certa sinalização, tipo estigma, não é? É uma pessoa com coronavírus. Evitar isso, porque sabemos que é uma doença que, na maioria dos casos, tem uma evolução favorável, e não estamos, nenhum está isento de em algum momento chegar a ter. Portanto, evitar esse tipo de estigmatização, porque realmente é prejudicial psicologicamente para qualquer pessoa, logicamente. Muito bem. Eu agora, pronto, não sei qual dos senhores e das senhoras é que me poderá responder, mas eu vou colocar esta questão no campo da saúde, que tem a ver com esta corrida que temos visto ultimamente aos supermercados, seja para comprar água, seja, nomeadamente aqui esta questão do papel higiênico. Não consigo perceber. Não há lógica, não consigo ver a lógica de ir a se embarcar papel higiênico. A doença não é propriamente uma doença que dê só com diarreia. Aliás, o quadro de diarreia é raro nesta doença, não existe. Não consigo perceber, não consigo entender. Não sei se as pessoas usam o papel higiênico para se limparem, para se assoarem, mas só sei essa a razão. Outra razão, não palavra de honra, que é uma coisa... Ouve-se por aí que em outros lugares... É uma obsessão qualquer, não sei o que é. Em outros lugares onde também a situação existe, conta-se que as pessoas também procuraram os supermercados da mesma maneira. Eu questionaria se não seria uma cópia da prevenção de qualquer coisa que, na nossa perspectiva, não faz sentido. Portanto, não... E estas pessoas, de alguma forma, estarão a colocar-se em risco ao dirigirem-se? Todo aglomerado é pouco recomendável nesta altura, porque, portanto, é uma doença de transmissão por via aérea, por contacto, tal é que nós aconselhamos que, mesmo nos espaços onde haja, nos espaços, portanto, coletivos, que haja alguma distanciação entre pessoas, que haja portanto, que se diminua o número de pessoas que acedam a determinado espaço. Isso de forma que esse contacto e, consequentemente, esse contágio seja inferior. Como disse, é uma doença que é de transmissão aérea, que, portanto, em 100% de pessoas que eventualmente tenham contacto, eventualmente 80% dessas pessoas não terão qualquer sintoma
ou terão sintomas muito ligeiros, 20% terão alguma manifestação, mas expressa 5 a 6% em princípio, segundo a descrição, eventualmente portanto, terão a doença de uma forma mais grave e pronto, mais grave já entra numa escala que pode ir. Portanto, daí que essas medidas de base, que são a higienização das mãos, evicção dos contactos e, sobretudo, as barreiras respiratórias, portanto, máscaras, são essenciais para a prevenção desta situação. Pronto, eu já agora aproveitava a vossa disponibilidade e aqui falo pela Rádio Hertz. Temos sido confrontados nestes últimos dias com uma série de boatos relativamente já à existência, nomeadamente aqui na região, de diversos casos, boatos esses que, pelo menos até hoje de manhã, felizmente não tiveram qualquer tipo de veracidade. Eu aproveitava então a vossa disponibilidade para lhes perguntar um ponto de situação relativamente aqui ao Médio Tejo. Deixe-me só fazer um alerta, o seguinte, já foi até alguns meios de comunicação divulgaram o que seria necessário para nós estarmos em casa durante 15 dias. E a maioria de nós tem de certeza absoluta em casa os alimentos que lhe chegavam para os 15 dias, dos 3 litros de leite diário, enfim, pronto, todas essas coisas. A corrida aos supermercados está a ser efetivamente uma realidade e eu penso que as superfícies comerciais deviam fazer um racionamento. Já todos ouvimos dizer que por vezes é 1 quilo de açúcar por pessoa, 1 quilo de arroz. Para não termos que chegar às prateleiras vazias, eu penso que as superfícies comerciais podiam começar a adotar esse tipo de coisas. Conforme os meus colegas dizem, não vejo justificação nenhuma para o papel higiênico. Enfim, não sei, quer dizer, sabemos que não há máscaras, sabemos como se podem fazer máscaras, mas não acredito que seja para fazer máscaras com papel higiênico. Pronto. Em relação a isso, eu acho que devemos estar alerta e não alarmados. Em relação ao Médio Tejo, nós temos casos em investigação, não temos neste momento nenhum caso confirmado, temos pessoas que estão em isolamento profilático, pessoas, portanto, em vigilância ativa, temos outras pessoas a quem estão elas próprias a fazer a sua vigilância passiva. Até ao momento é o que temos no nosso Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos. É isto, casos que estão e que estamos a receber aos poucos, casos suspeitos que não têm sido confirmados, casos de pessoas que estão em isolamento profilático, vigilância passiva e também algumas em vigilância ativa. Ou seja, neste momento o número é o 0. Neste momento, a esta hora, o número é 0. Daqui a meia hora, 10 minutos, um quarto de hora, nós não sabemos. Todos nós temos que ir adaptando realmente os nossos comportamentos, porque isto é uma doença de comportamentos, é uma doença que eu posso chamar de comportamentos. Temos que ir adotando os nossos comportamentos. Ainda ontem não sabíamos que as escolas iam fechar e segunda-feira estão fechadas. As 30 medidas que o Conselho de Ministros tomou, que eu também gostava de alertar para o seguinte: o Conselho de Ministros tomou estas medidas, mas neste momento ainda não há a operacionalização delas. Nós ainda não sabemos e temos sido muito procurados por pessoas que querem o papel porque vão ficar com os filhos em casa. Neste momento ainda não temos a informação de como será operacionalizado isso. Ouviu-se também dizer, e eu sei que é uma coisa que preocupa as pessoas, que irão ser reformuladas as juntas médicas, umas nomeações excepcionais para as juntas médicas. Nós ainda não sabemos como isso é. Efetivamente, no nosso ASES, nós estamos quase com 8 meses de atraso em relação às juntas médicas, porque temos poucos profissionais que as possam fazer e agora com esta situação, que estão suspensas já, ainda mais atrasados vamos ficar. Mas uma das medidas do Governo é esta, mas nós não sabemos como é que ela se vai operacionalizar. Tenho aqui dúvidas relativamente à forma como, onde se deva deslocar um pai que vai ter que ficar em casa com o filho. Tem que esperar que o Governo, que as ordens venham, porque conforme esses pais não sabem, nós também ainda não sabemos. Temos de ser responsáveis, temos que pensar que uma má conduta nossa pode reverter negativamente na saúde e na vida de outra pessoa. Se todos nós pensarmos que para darmos afeto não precisamos dar um abraço, para darmos afeto não precisamos dar um beijo, podemos saudar com carinho, com afetividade, sem que esses gestos estejam incluídos. Eu acho que estaremos todos desta forma a contribuir para que rapidamente se estabilize esta situação que nos preocupa e que
com certeza se irá resolver em tempo útil e para o bem de todos. Vai ser um tempo desafiante, sim. Vamos ter que... vai ser um teste para a nossa flexibilidade e manter-nos unidos e trabalhar todos em conjunto, porque isto é para bem da nossa própria e da comunidade. E só dizer que é uma oportunidade em casa, a hora que vamos fazer esse resguardo em casa, para a partilha em família, porque muito se ha falado de os pais estar fora de casa e os filhos ficam sozinhos em casa, sempre à frente de um ecrã. Pronto, esta é uma oportunidade para essa partilha, para descobrir e fortalecer os laços entre as famílias e, portanto, e deixar de lado o pânico, estar todos tranquilos, acatar as indicações que as autoridades vão dando.